Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui algumas sugestões de melhorias para o UFC Fight Pass Brasil melhorar o seu serviço para nós consumidores. Bom, eu vejo inicialmente que o Fight Pass tem dois maiores problemas, né? O primeiro é o delay, onde nós apostadores somos diretamente afetados por esse problema e que qualquer segundo de atraso na transmissão pode fazer uma diferença gigantesca, né, nas nossas apostas. E é um negócio que acredito eu que deva ser possível a resolução desse problema. Isso porque existem streamings piratas que conseguem entregar com muito menos delay do que o próprio Fight Pass. Então, se o pirata consegue, é muito provável que o oficial, né, que o UFC Fight Pass Brasil consiga também. O Dana White é um cara bem radical contra a pirataria e eu acho que resolvendo esse problema seria uma maneira muito eficaz aí de combater a pirataria, pelo menos aqui no Brasil, que cobram 6 vezes mais do que a própria mensalidade do UFC Fight Pass Brasil. E mesmo assim, ainda tem gente que contrata, né, esse tipo de serviço. O UFC Brasil, não tratando esse problema, a meu ver, está deixando de aumentar o seu próprio faturamento. Uma solução aí para esse problema talvez pudesse ser o fornecimento do serviço do Fight Pass, obviamente, que não todo ele, mas a transmissão ao vivo, via TV por assinatura, né? Que aí o sinal chegaria via satélite, da mesma maneira que chega para a Band, né, quando a Band transmite os eventos, e aí na Band não tem delay, então nesse tipo de serviço também não teria o delay. Bom, o segundo grande problema aí a tratar é o acervo de lutas, né? O Fight Pass Brasil, ele não tem todas as lutas que ocorreram no UFC. E isso dificulta a equipe de transmissão, né, que poderia estudar de melhor forma as lutas e aí poderia passar mais informações aí para os fãs e aí melhorar a experiência do usuário, né, do consumidor. Isso dificulta também os lutadores que residem e treinam aqui no Brasil, porque muitas vezes eles podem entrar em desvantagem em relação a lutadores que moram nos Estados Unidos, por exemplo, porque certamente lá no UFC Fight Pass dos Estados Unidos tem todas as lutas que ocorreram no UFC. E aqui no Brasil, quem treina aqui não tem como estudar o seu adversário muitas vezes, né? Por exemplo, a luta da Erin Blanchfield, ela foi fazer main event contra a Jéssica Andrade e basicamente só tinha uma luta dela no UFC Fight Pass. Ou seja, uma lutadora que ia fazer main event quase que não tinha as lutas dela no Fight Pass. E aí, com isso, você tem uma luta meio que desigual, né? Porque você dá mais informações para quem mora lá nos Estados Unidos, por exemplo, e deixa de ter combates melhores mesmo, né? Com lutadores de melhor nível, né? Se preparando melhor para as lutas. Bom, e falando do acervo, não precisa dar trabalho para os narradores e para os comentaristas para eles fazerem todas as lutas que ainda não tem no Fight Pass Brasil. E nem precisa também dar trabalho ao pessoal que faz a legenda, né, dos vídeos do UFC Fight Pass Brasil. Pode colocar no inglês mesmo, na transmissão original. É 1000 vezes melhor ter as lutas em inglês do que não ter. E ao fazer o upload das lutas do UFC que ainda não existem no UFC Fight Pass Brasil, é só dar prioridade às lutas de lutadores que têm luta marcada, né? Por exemplo, a luta do próximo sábado. Então, vamos dar prioridade a essas lutas desses lutadores que vão lutar na próxima semana. E assim, naturalmente, ao longo do tempo, o UFC Fight Pass Brasil vai ter seu acervo ficando cada vez mais completo. Uma solução alternativa aí para essa situação seria dar um acesso aí ao UFC Fight Pass americano, né? Para quem assina o UFC Fight Pass Brasil. Aí a gente vai lá na seção, nem sei como é, né? Mas a gente iria na seção de lutas antigas para poder rever, né, as lutas que já ocorreram e não tem ainda no Fight Pass Brasil. Acho que não é a solução ideal, mas é uma solução que funciona. Bom, o terceiro e último item aí de sugestão de melhoria para o UFC Fight Pass Brasil é a criação de playlists, né? Eu sei que já até existem de alguns lutadores mais badalados, né, principalmente brasileiros, mas facilitaria demais a vida de todo mundo se todos os lutadores tivessem aí a sua playlist no UFC Fight Pass Brasil. Seria muito legal se tivesse playlist, sei lá, de repente do Malcolm Gordon lá do peso mosca até o John Jones, que é atualmente pesado, né? E aí, da mesma forma que eu falei no acervo, né, daria prioridade a quem tem já a luta marcada aí,
Quem vai lutar no próximo sábado teria prioridade aí na criação das playlists. Bom, então é isso. Essas foram as minhas sugestões de melhorias aí para o UFC Fight Pass Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você concorda com os pontos levantados, discorda ou tem outras sugestões aí para o UFC Fight Pass Brasil, não deixe de dar sua opinião aqui nos comentários, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.